Salve Roma! A pedido de muitos amigos, o programa Em Defesa da Fé de hoje, já que setembro é o mês da Bíblia, nós vamos provar biblicamente e sem deixar nenhuma brecha que a oração Ave Maria tem total alicerce bíblico. Já que muitos me pediram, porque é um tema que nenhum apologeta nunca defendeu, nunca foi defendido na TV, eu resolvi dar um tempo para poder realmente terminar os estudos sobre isso, porque é um tema que a gente não pode deixar brecha, porque o cara chega lá para dizer que a Ave Maria é bíblica, aí junta Lucas 1:28 com Lucas 1:42 e diz que isso provou biblicamente. Aí o protestante vai lá e refuta, dizendo que isso não é suficiente. Então a gente vai fechar todas as brechas para não ter quem abra o cadeado mariológico. Primeiramente, existe uma hermenêutica, uma exegese, um formato devocional de oração desde os judeus chamado Midrash. Então, os judeus, eles tinham o costume do Midrash, de rezar pegando versículos bíblicos, salmodiar. E o Midrash típico, ele usava um versículo, um oráculo, ou do Alachá, que é da lei mosaica, ou dos profetas. Então, o Midrash, um devocional judaico, foi continuado no Novo Testamento. E isso a gente vai provar aqui também. Os judeus faziam o Halel, o grande Halel. Então, muitas orações da igreja são prefiguradas pelo antigo povo judeu. Como o Sidur judaico, que eles rezavam lá no horário do sacrifício dos animais. O sacrifício era de manhã e à tarde. Eles faziam oração de manhã e à tarde, como memorial do sacrifício. Do mesmo jeito, em Atos 3:1, o apóstolo João e o apóstolo Pedro vão rezar no templo na hora nona, na hora noa. Por quê? Porque 3 horas da tarde foi a hora do sacrifício de Cristo. Por isso que em algumas Bíblias está às 3 horas da tarde, em outras está hora nona ou hora noa. E isso na igreja ficou sendo a liturgia das horas, está incluso na liturgia das horas. No povo judeu era o Sidur. Então o Midrash, um método de oração hermenêutica, um devocional, também existe no Novo Testamento. Primeiro eu vou provar que o Midrash é uma oração, um formato de oração também do Novo Testamento, com exegese bíblica. E que a Ave Maria é uma oração midrástica, quiçá a mais perfeita e mais bíblica de todas. O Midrash, os Midrashim, que é o plural de Midrash no hebraico, foram divulgados muito do 1º século ao 4º século. Foram produzidos vários Midrashim, né? Os Midrashim agádicos, da compilação do Tenach. Uma parte do Tenach, né, que era chamada de Midrash Rabbah, que eram orações do Tenach tiradas para formar um formato de oração repetida para o povo judeu. Então, como eu falei, o Midrash liga versículos, oráculos dos profetas ou do Alachá, que é da lei mosaica. Ah, mas no Novo Testamento ninguém fazia isso. Fazia sim. A própria Nossa Senhora fez esse formato de oração, o seu Magnificat. O Magnificat de Nossa Senhora, quando ela diz: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, que está lá em Lucas 1, do 46 em diante, é uma releitura do cântico de Ana, do profeta Samuel, 1 Samuel 2, do 1 ao 10. O meu coração se regozija em Yahvé.
Então, como eu falei, se a oração é formada por pedaços da lei, por pedaços do oráculo dos profetas, é uma oração midrástica. Está de acordo com essa exegese que os judeus utilizavam. E na igreja primitiva estava forte isso. Porque os judeus também, do século I ao V depois de Cristo, foi a época que lançou-se mais compilação de Midrashim. Então a gente vê que Nossa Senhora usa o Cântico de Ana. O próprio Jesus usou o Midrash ao ler o profeta Isaías, como se vê lá em Lucas 4, do 16 ao 21. Ele citou virtualmente Isaías 61, versículo 1. O próprio Jesus usou o formato Midrashim. Vamos agora. E a oração Ave Maria? Ela cita a lei ou os profetas para ser digno de ser considerada uma oração midrástica totalmente bíblica? Lembre que para ser um midrashim tem que ter lei e profeta. Todos sabem que a Ave Maria é uma junção da saudação do arcanjo Gabriel, que é quando o anjo diz Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, em Lucas 1, 28, e Santa Isabel diz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre, Jesus, em Lucas 1, 42. Mas Paulo Leitão, os midrashes que Jesus e Nossa Senhora usou foram dos profetas. Os judeus só usavam ou da lei ou dos profetas. Só que aqui também é um midrash. E mais perfeito. Sabe por quê? Porque usa da lei e dos profetas. Lucas 1, 28, a saudação do anjo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, é uma releitura de Sofonias. Sofonias, o profeta. Usou o profeta. Sofonias, o profeta tetraneto de Ezequias. Sofonias 3, do 14 ao 17. E, lembrando que aí está também o Shire, o Alegra-te, né, o Ave. Sofonias usou para a filha de Sião. Então, o anjo citou virtualmente Sofonias. E a parte de Santa Isabel, a continuação lida no Evangelho Lucano, quando ela diz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, é uma releitura da lei mosaica. Em Deuteronômio 28, versículo 4 diz, bendito será o fruto do teu ventre. Então, na lei, é dito no tempo futuro, Isabel diz no tempo presente, bendito é o fruto do teu ventre. Então está na lei deuteronômica, nas bênçãos citadas no fim do Pentateuco. Então, não tem erro. É tão perfeita a Ave Maria que ela, além de ter duas citações do Evangelho, tem da lei e dos profetas, que prefiguravam essa nova e bela e eterna esse Novo Testamento, essa nova aliança. Então vamos lá. Os judeus podiam formar suas orações usando pedaços da lei ou dos profetas. Nossa Senhora, no Novo Testamento, também formou uma oração usando da lei. O nosso Senhor, ou dos profetas, o nosso Senhor Jesus também formou um oráculo tirando um pedaço dos profetas, o profeta Isaías. Então, a igreja vai na mesma linha. A igreja bendita, igreja fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, tem que seguir a forma correta. E o interessante é que quando nós pedimos a intercessão de Maria, na continuação da reza, que diz, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Nós pedimos a intercessão, somos contestados. Só que nas bodas de Canaã, no Evangelho de São João, capítulo 2, do 1 ao 11,
o povo pede para que Jesus execute o milagre. E ele se nega a executar o milagre. Só depois do pedido de Maria é que ele executa. Então, essa intercessão é descrita na Bíblia também. Como eu mostrei, vocês procurarem o vídeo Paulo Leitão em Defesa da Fé, intercessão dos santos. Mostra que todos os santos intercedem, principalmente a intercessão de Nossa Senhora. As palavras de Simeão a Maria, em Lucas 2,35, deixam algo muito intrigante, que os protestantes leem e não entendem. Ele diz assim: uma espada traspassará tua própria alma, a fim de se revelarem os pensamentos de muitos corações. Então, a igreja é essa, cuja tradição é de acordo com a Bíblia. Ou melhor, a Bíblia é de acordo com a tradição da igreja, porque a tradição veio antes. A tradição oral veio antes. Então, tanto a tradição como a Bíblia caminham juntos em unidade indissolúvel, como disse o Santíssimo Papa Francisco. Então, essa igreja que milita hoje, ela é como a igreja primitiva, porque é a mesma. A igreja que em Pentecostes rezou junto com Maria, como mostra lá em Atos 1,14. Então rezamos junto com Maria. E o livro Um Filho em Defesa da Mãe e o livro Salve Roma, a Igreja que Deus Fundou, estão disponíveis no site da editora www.martiria.com.br. Até o próximo bloco com o programa Em Defesa da Fé. Há 64 anos, o Colégio Nossa Senhora de Fátima traz, em sua tradição, as marcas de uma educação consolidada com amor e ciência. Situado no bairro do Tirol, o colégio conta com biblioteca, auditório, salas climatizadas, laboratórios de informática, banheiros adaptados, elevador, sala de balé, parque infantil, piscinas e quadra poliesportiva, além de serviço de psicologia, práticas esportivas, dança, teatro e serviços religiosos. Colégio Nossa Senhora de Fátima, formando integralmente seus alunos nos valores da solidariedade, justiça e paz, a serviço do Evangelho da vida. Comer bem e com qualidade nunca esteve tão perto de você. O Terra do Sol Restaurante oferece um cardápio variado, com mais de 10 tipos de carnes e self-service a R$ 11,99 por pessoa, com direito a churrasco, e R$ 3,39 a cada 100 gramas. Aceitamos os cartões Visa, Master, Hiper, Sodex Refeição e Ticket Restaurante. Terra do Sol Restaurante, Nascimento de Castro, 1970A, fone 3302-9012. Salve Roma! Esse segundo bloco, vamos falar da abominação da desolação. Um tema muito obscuro, que muitas pessoas, porque é um tema sem clareza, muitos fazem uma exegese particular e termina saindo cada doidice, cada loucura, cada negócio sem futuro, que não tem nada a ver com o contexto. E sai de tudo, né? Mas aí a gente vai mostrar aqui na Bíblia, mostrar o que pensaram os pais da igreja sobre isso, mostrar nos fatos históricos o que realmente é a abominação desoladora. Em Mateus 24, versículo 15, Nosso Senhor diz: quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem.
Jesus escreve uma profecia que foi dita por Daniel. O profeta Daniel cita a abominação desoladora em Daniel 9, versículo 27, Daniel 11, versículo 31 e Daniel 12, versículo 11. A profecia de Daniel aconteceu em mais ou menos, pouco menos de 2 séculos antes de Cristo. Foi quando o rei Antíoco IV invadiu Jerusalém e levantou falsos deuses no lugar santo, no altar dos holocaustos. Lembrando que altar é onde acontece o sacrifício. Altar não é púlpito. Só pode ser altar se ali se celebra um sacrifício. Altar é do latim, altara, do latim clássico, né? É o local onde se oferece sacrifícios. Então, Antíoco IV levantou falsos deuses do lado do altar dos holocaustos. Isso foi quase 2 séculos antes de Cristo. Só que, se já tinha acontecido, porque Jesus fala de novo. Esses acontecimentos históricos são prefigurações também de algo que está por vir. Tanto que aconteceu novamente, 70 anos depois de Cristo, quando Tito Flávio invade Jerusalém e bota uma estátua de Júpiter sobre as ruínas do templo, onde havia o sacrifício, o holocausto celebrado a Deus. Então, aconteceu de novo. Mas, pelo que se percebe, essa abominação desoladora, ela é atemporal. Então, aqui, nesse 2º século depois de Cristo, até o historiador Flávio Joséfo, no livro A Guerra Judaica, ele fala sobre essa invasão de Tito Flávio em Jerusalém. Só que parece ser atemporal. Lógico, sacrilégios ao altar vai haver sempre. Agora, lembrando que, como diz São Paulo em 2 Tessalonicenses 2:4, vai ser no templo em Jerusalém. A abominação desoladora acontecerá em Jerusalém. Muitos tentam perverter o sentido dessa profecia. E deve ser uma loucura. Uma moça nas redes sociais disse que a abominação desoladora era a construção do templo de Edir Macedo. Porque Edir Macedo refez o templo, um simulacro do templo judaico, na cidade de São Paulo. Como tem o nome de santo, São Paulo, ela disse que era ali. Outros dizem que é o encontro de Assis, querem perseguir a igreja, usar isso para perseguir a igreja. Né? Lembrando que o encontro de Assis não foi nada de comprometer nossas regras de fé, né? Como São João Paulo II, peregrinos da verdade, peregrinos da paz. Não era um consenso religioso. Não ia negociar nossas convicções de fé, mas sim se unir em relação ao perigo do Islã. Então não teve nada a ver. Não teve nada a ver. A abominação desoladora, se acontecerá uma derradeira, temos que ver aqui o que diz os pais da igreja. Será em Jerusalém. E tem uma relação com o anticristo. Você vê que Santo Irineu de Leão, no livro Contra as Heresias, ele diz: o Pai de Nosso Senhor, por ordem do qual foi constituído o templo de Jerusalém, no qual se assentará o adversário, querendo passar por Deus, conforme diz também o Senhor, quando virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo. Então, São Irineu de Leão cita aqui Mateus 24, versículo 15. Se refere à vinda do anticristo, que os judeus claramente negaram o Messias enviado. Então, quando vier o segundo o Messias deles, que não é o nosso, o Messias que eles crerão que é o Messias,
negando o verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo, será estabelecida no lugar santo a abominação desoladora, a reconstrução do templo e a instalação do antigo culto judaico, ou seja, contrário ao que cremos, que é a Eucaristia, que é o sacrifício do Senhor Jesus. Como Jesus, na visão judaica, Jesus é considerado um vilão, um farsante, eles vão eleger um próprio Messias. Então, isso falou vários pais da igreja. Beato de Liébana diz assim: restaurará o templo do Senhor em Jerusalém e fará que nele seja colocada a imagem de ouro do anticristo. Beato de Liébana. Santo Isidoro disse, em Etimologias: o anticristo reparará o templo de Jerusalém e tentará restaurar todas as cerimônias. Olha que coisa brutal. Porque no Calvário acabou a lei judaica. Findou o sacrifício mosaico. Então, qual será a arte do anticristo? Trazer de volta. E se você vê também um pouco disso no meu vídeo sobre o anticristo. A etnia do anticristo. No YouTube você encontra esse vídeo. Vários pais, São Vicente também falou. Os judeus obstinados, pensando ser seu Deus, o anticristo, repararão o templo de Jerusalém. Como São Paulo diz, a ponto de ir pessoalmente sentar no templo de Deus. Então, um dos critérios de sabermos que o anticristo está na terra é quando o povo judeu anunciar seu Messias. Quando o povo judeu, que é o povo que está em condenação, como diz Nosso Senhor, em Mateus 8, Mateus 10, do 8 ao 12, no Mateus 8, do 10 ao 12, diz que esse povo, apesar de ser os filhos do reino, eles descerão às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, quando o povo judeu anunciar que seu Messias está na terra, é o anticristo. Porque o Messias verdadeiro já veio há 2000 anos e é nosso Senhor Jesus Cristo, fundador da Igreja Católica, Apostólica e Romana. Esse nosso credo é inegociável. Só que eles conseguirão arrastar muitos. Por isso, quando Jesus diz em Mateus 24:15, quando Jesus fala da abominação desoladora, 2 versículos antes, Mateus 24:3, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque o anticristo terá poder material. O povo do anticristo terá grandes estruturas materiais da economia. Já tem. Eles estão crescendo, estão dominando o mundo, a mídia, o mercado, a economia, o ágio, os juros, o sistema de banqueiros, estão dominando tudo. Por quê? Porque no final dos tempos, muitos não vão perseverar em Cristo. Vão preferir o anticristo. Como a gente vê aí várias pessoas se convertendo ao judaísmo, vários milionários se convertem ao judaísmo, por quê? Porque é ali que está a bonança material. São Paulo é uma cidade onde muitos milionários se convertem ao judaísmo, porque os banqueiros são judeus. Então eles estão nas rodas dos donos do cifrão. Então o cara para babar, o outro milionário, mais milionário, o cara vai e se converte ao judaísmo. Abandona a fé na qual foi criado. Abandona a fé na qual nasceu, foi batizado, crismado. Então é isso. Por isso que Jesus diz, quem perseverar até o fim será salvo. Porque será difícil perseverar. O inimigo oferecerá muitas coisas, como lá em Lucas 4 e Mateus 4, que ele sobe no deserto, na tentação do deserto, que ele sobe no monte e oferece as coisas desse mundo a Jesus. E Jesus se nega a aceitar
essas bonanças materiais desse mundo. Mas Jesus consegue vencer a tentação. E nós? Nós, pobres mortais, sem divindade, será que conseguiremos? Por isso, a igreja, com a apologética, com essa perfeição que é a junção do magistério, da oração, da tradição oral e escrita, nos prepara para vencer essa batalha, nos prepara para perseverar até o fim. Tem vários, Beato de Liébana, São Vicente, São Irineu de Leão, vários, Santo Isidoro, vários mostraram qual seria a derradeira abominação desoladora, que está totalmente ligada à vinda do pseudo-messias judaico, ou seja, o anticristo. E o livro Um Filho em Defesa da Mãe e o livro Salve Roma, a Igreja que Deus Fundou, estão disponíveis no site da editora www.martiria.com.br. E o programa Em Defesa da Fé fica por aqui. Até a próxima.